Mais de volta ao vivo. E olha, pessoal, o Brasil é o segundo país com maior número de portadores de hanseníase no mundo. Uma doença causada por um parasita que ataca a pele e os nervos periféricos, mas pode afetar também outros órgãos. Em 2011, o país registrou 34 mil novos casos da enfermidade e a meta do Ministério da Saúde é eliminar a hanseníase até 2015. Bom, gente, para falar sobre as causas da doença, os tratamentos, a forma de prevenção, eu recebo aqui, ao vivo, a dermatologista Daniela Ribeiro. Seja bem-vinda novamente aqui ao nosso estúdio, Dani. Obrigada pela presença. Bom, eu citei agora, então a hanseníase é um parasita. Como é que se adquire essa doença, doutora? Na verdade, a hanseníase é vamos dizer, um parente da tuberculose, causado por uma micobacteriose. E ela é uma doença endêmica no país, como você falou, principalmente porque a gente tem uma parte da população que vive em condições desfavoráveis, grandes aglomerados, apesar de que a gente pode vê-la em todos os níveis, né, socioeconômicos. E ela é uma doença que você adquire através da inalação, né? Então, pelo simples contato com uma pessoa que tem a hanseníase conversando, você pode adquirir a doença. E muitas vezes você examina uma família, vários membros da família têm a hanseníase. Tá, ok. Era para ela ter sido erradicada já em 2010, inclusive 2011, enfim. Por que até agora existem casos ainda de hanseníase? Na verdade, muitas vezes pela falta de informação das pessoas, a hanseníase ela pode se manifestar principalmente no início através de N formas dermatológicas, dizendo assim, por uma mancha vermelhinha, por uma mancha branca, às vezes sem manifestação na pele, sim, simplesmente por alterações nos nervos. Então acaba acontecendo que o diagnóstico é tardio e muitas vezes essas pessoas acabam passando para outros e acaba sendo difícil esse controle, né? Ô, doutora, mas quando se fala que, por exemplo, a falta de higiene, a pessoa adquire a hanseníase, por quê? Isso vem o quê? Essa microbactéria aí que a gente citou, de alimentos mal higienizados, o quê? Não, na verdade, pelo contato pessoa a pessoa. Né? Então, assim, você pode adquirir a hanseníase conversando com uma pessoa que seja portadora. Nossa. Hoje se vive num país em que a gente tem uma quantidade de pessoas aglomeradas em grandes cidades, né? Então, vamos dar exemplo de centros grandes, onde se tem favelas, né? Não só isso, mas além disso, a gente vive, às vezes, não tinham tantas pessoas no mesmo local, as pessoas não moravam tão próximas, e isso acaba sendo, de uma certa maneira, uma dificuldade para controle da doença. E assim, pessoal, a hanseníase é extremamente antiga. Antigamente, bem antigamente, citavam hanseníase, psoríase e outros problemas de pele, generalizava-se como lepra. As pessoas tinham essa certa, enfim, acabavam sendo andarilhos, as pessoas ficavam cobertas com o corpo inteiro, com mantas. Tinha esse preconceito. Hoje em dia não se tem mais, porque sabe-se que a hanseníase tem cura. Tem cura, exatamente. O tratamento da hanseníase é feito na rede pública de todo o país, só que é um tratamento que relativamente, você tem que dar continuidade a ele. Acaba que algumas pessoas interrompem, né? Isso também é muito ruim, porque aí você mantém aquela cadeia que vai passar para outras pessoas. Assim, vamos dizer assim, como a gente trata a tuberculose, que é uma doença mais conhecida, né? O tratamento é meio semelhante. Mas se tem toda a medicação, a pessoa tem acesso a isso. No país existem vários centros de tratamento de hanseníase, qualquer posto de saúde, teoricamente, está apto a receber um paciente com esse fim e com essa doença e encaminhá-lo. O problema realmente de saúde pública é o diagnóstico tardio. Por que a lepra era uma doença que as pessoas, na verdade, tinham esse preconceito? Porque como ela diminui a sensibilidade, eu acho que é aí que a população tem que saber que é o principal. Qualquer tipo de alteração na pele que diminua a sensibilidade naquele local, ao calor, ao frio, gradativamente é um sintoma, né? Gradativamente diminuição depois da dor, mas a primeira coisa é você não sente o calor e o frio ali na região. São extremidades? Aonde acomete? Ele vai, quando ela estiver já
localizada bem específica em alguns nervos, você também vai ter alterações motoras, né? Então existe a mão engarra, que é característica da hanseníase, o pé pode ficar caído e assim por diante. Mas primeiro a lesão, que é o mais comum, a lesão da pele, ela em si, em cima do local onde tem a mancha, vai ter essa alteração de sensibilidade. A gente tem aí algumas fotos que a gente pode mostrar pro pessoal de casa. Não é um padrão, né? A hanseníase não tem muito um padrão, mas aí algumas fotos de casos que foram diagnosticados com hanseníase. Por exemplo, a mão, o tornozelo são manchas avermelhadas? Isso, muitas vezes avermelhadas, às vezes são manchas brancas. Exemplo, isso aí. Poderia facilmente ser confundido com uma micose de pele, com uma psoríase, com uma dermatite, outras coisas, uma alergia. Mas, caracteristicamente, essa lesão vai ter alteração da sensibilidade no local. Esse é o maior foco da hanseníase, é ali onde a pessoa pode se fixar. Quer dizer, faltou sensibilidade naquele local, aí seria o diagnóstico mais preciso de hanseníase. Seria onde a gente suspeitaria de hanseníase, e aí você vai fazer o diagnóstico, né? Através de um exame chamado baciloscopia ou através de uma biópsia. Olha ali quantas manchas aí nesse caso. Isso, aí já são lesões bem infiltradas, né? E as manchas vão aumentando? Vai aparecendo em outros locais, exatamente. Por isso a necessidade do tratamento precoce. Isso. Aí, ó, mais uma foto. E aí, principalmente quando você começa já um caso mais avançado, você vai começar a ter as lesões neurológicas que depois, né, podem persistir. Aí, por isso a pessoa perde a sensibilidade. Imagina, perdeu a sensibilidade na ponta dos dedos. O que vai começar a acontecer? Vai se machucar, vai encostar numa coisa quente, não vai estar sentindo que aquilo é quente. Aí vai perdendo os pedaços da pele. Vai pisar num prego, não percebeu que pisou num prego. E assim vai, né, se vamos dizer, mutilando, sem perceber. Então é aí que é aquele sintoma clássico da lepra, que as pessoas conheciam antigamente, que o leproso ia perdendo pedaços do seu corpo pela perda da sensibilidade. Ah, entendi. Doutora, você falou que pega pelo ar, ou seja, conversando. Então a pessoa que tem hanseníase, foi diagnosticada, ela tem que ficar isolada? Não, você começando o tratamento, automaticamente você já diminui a chance de na verdade, contaminar uma outra pessoa. O importante é diagnosticar alguém com hanseníase, essa pessoa iniciar o tratamento e examinar todas as pessoas que moram, que são próximas, que convivem com essa pessoa, principalmente do mesmo ambiente, da mesma casa, né? Entendi, para daí também fazer o tratamento. Exatamente, porque a gente divide, na verdade, a hanseníase, isso é uma coisa médica, mas que é só para as pessoas entenderem. As pessoas que têm poucos bacilos, ou seja, mais iniciais, e as pessoas que têm muitos bacilos. Então, às vezes você diagnostica uma lesão só, essa pessoa provavelmente ela tem poucos bacilos da doença, mas alguém na casa provavelmente passou para ela e deve ter uma pessoa que tem muitos bacilos. Entendi. Então aí que é a questão de... E às vezes nem todo mundo concorda, você vai atender uma pessoa e vai dizer para ela, você precisa trazer todo mundo da sua casa, a gente tem que ir lá visitar. E nem todo mundo colabora, participa, vai atrás realmente de tratar, né? Tá, doutora, o tratamento como é que é? É medicamentoso? Medicamentoso, basicamente medicamentoso. Né? Existem as doses regulares, né? Aí vai depender da classificação, da hanseníase, mas é um esquema, vamos dizer, bem definido, praticamente, assim, vamos dizer, igual para todo mundo, né? Você tem as medicações que você vai tomar, vai pegar lá no postinho de saúde, vai passar todo o esquema. Gratuito. Não existe, então, prevenção? A prevenção na verdade, é o contato, e os bons hábitos de higiene colaboram, claro, mas é principalmente o contato, diagnosticar precocemente para poder tratar. Então, assim, conforme a gente citou aqui, perdeu sensibilidade em qualquer parte do corpo, alguma manchinha diferente, sempre, o quanto antes, procurar um dermatologista, porque pode ser a hanseníase. Exatamente. Tá certo, doutora, obrigada aí por vir esclarecer pra gente um pouquinho mais sobre essa doença, nesse dia que é comemorado o Dia Mundial de Combate à Doença, ou seja, hanseníase. Obrigada. Obrigada, é um prazer, Suza, mais uma vez. Obrigada.